saudade gostosa dos meus coscó e minhas necas do nono ano. E aí, dançarinos, e aí, músicos, e aí, uniters, e aí, meu povo lindo, fechativo desse nono ano, como é que tá vocês? Tá com saudade, viu? Agora só, a gente vai ver a Revolução Industrial, tá certo? A gente vai ver a primeira Revolução Industrial para a gente começar a entender esse processo tecnológico que gerou a Primeira Guerra Mundial. Mas antes, a gente vai ver a Revolução Industrial, vai ver a Segunda Revolução Industrial, vai ver o imperialismo para entender esse panorama geral primeiro, tá certo? Nesta aula, só a Primeira Revolução Industrial. Vamos lá, tchau, 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 tchau. Vai começar uma revolução nesta geração. E essa revolução é a Revolução Industrial. E vai ser uma transformação que vai ser provocada pela adoção de uma economia baseada na indústria e que vai começar a ganhar força na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e no século seguinte vai partir para outros países, tá? A forma de organização econômica atual, ela é a capitalista, que vai ser fruto dessa Revolução Industrial, ou seja, toda a nossa sociedade ela vai se basear na quantidade de dinheiro acumulado por cada indivíduo, meu povo. É sim. E esse desenvolvimento da sociedade capitalista vai estar intrinsecamente, ou seja, fortemente relacionado ao fortalecimento de uma burguesia durante a crise do antigo regime lá atrás. Lembra? Essa quebra do absolutismo, do mercantilismo lá atrás que a gente viu na Revolução da Inglaterra, tá certo? Então, a Inglaterra vai ser o berço para essa questão da Revolução Industrial. Vamos lembrar aí dos atos de navegação, dessa acumulação de capital que a Inglaterra vai ter nesse momento aí, tá? Muitos dos produtos que a gente usa hoje, certo? Desde os mais simples até os mais complexos possíveis, é resultado dessa Revolução Industrial. É resultado de algum processo industrial que é feito hoje, tá certo? Invenção das máquinas, tudo isso vai ficar mais fácil e mais rápido de produzir. Mas a gente tem que lembrar que isso não se restringiu só às máquinas. Como eu já falei antes, teve uma ligação entre homem e natureza, tá certo? O homem foi afetado bastante com essa situação aí. Então, a Revolução Industrial vai ser a passagem da manufatura para a indústria, da manufatura à indústria mecânica, que vai gerar mudanças na área tecnológica. Então, digamos que a gente tinha o carpinteiro antes, a gente tinha diversos ofícios que todo tipo de objeto era produzido por apenas uma pessoa. Então, essa pessoa era chamada de artesão. Vamos lá, por exemplo, um sapato. Esse sapato vai ser produzido pelo sapateiro. O sapateiro é o quê? Um artesão que tem o ofício de sapateiro. A gente tem o carpinteiro que vai fazer lá a cadeira, ou etc, etc. E vários ofícios de artesãos que vai produzir um objeto. Agora, só que esse objeto produzido pelo artesão, ele vai durar muito tempo para ser produzido, tá certo? Porque é produzido pela mão do ser humano. Então, com a questão da acumulação de riqueza, da acumulação de dinheiro, é que vai surgir uma nova classe, que é essa burguesia, que ela vai comercializar os produtos feitos pelo artesão e ela vai investir na industrialização. Então a gente vai ter um grupo, que é o grupo dos artesãos, e o grupo dos comerciantes, tá certo? Coloque um em cada lado aí. Artesão de um lado, comerciante do outro. Só que esse artesão vai produzir os produtos e quem vai comercializar esse produto do artesão é quem? O comerciante. O comerciante vai vender bem mais caro do que o artesão cobra ele para fazer e o comerciante vai acumular o quê? Capital, vai acumular dinheiro e esse dinheiro, esse lucro que ele acumulou, ele vai investir na industrialização. Mais para frente, esse comerciante, ele vai ser o dono da empresa, tá certo? Porque ele vai investir, vai trabalhar investindo em máquinas e etc. para criar sua indústria. E esse artesão vai ficar o quê? Sem trabalho. Ele não vai ter o que fazer, porque essa indústria agora que vai produzir o objeto que ele produzia em maior número e em menor tempo, tá certo? Então, o artesão, ele vai ser substituído por quem? Pelas máquinas. Só que a gente vai precisar de pessoas para operar essas máquinas. Aí esse artesão vai passar a ser quem? O trabalhador de dentro dessa indústria. Então a gente vai ter aquele que detém
aquele que detém a indústria, aquele que detém os meios de produção, que vai ser o empresário, que é chamado de capitalista, e a gente vai ter os trabalhadores, que eram os artesãos, que vai saber como fazer, ou seja, vai deter a mão de obra, tá certo? Outra coisa que foi bastante interessante foi no período lá da Revolução da Inglaterra, onde teve aquela questão do cercamento de terras, que foi a privatização das terras, aqueles trabalhadores rurais foram para a cidade e acabou por fornecer mão de obra barata para as novas indústrias. E isso fortaleceu o mercado consumidor, e a Inglaterra vai estabelecer tratado com outros países para fortalecer os seus próprios interesses comerciais, tá certo? Daí a gente vai caracterizar a Revolução Industrial no período do surgimento das fábricas, tá? As produções em séries que vai acontecer e o trabalho assalariado, tá? Esse novo sistema industrial ele vai transformar as relações sociais e vai criar duas novas classes, como eu já falei antes. Os empresários, que vão ser os capitalistas, que vai deter os meios de produção, ou seja, dono do prédio, dono das máquinas, dono das matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho, tá? E os operários, que vão ser os trabalhadores assalariados. A gente pode chamar eles também de proletariado ou proletários. Memoriza bem isso, que isso vai ser muito importante para vocês saberem os assuntos que vêm mais à frente, tá certo? Então, os operários, os trabalhadores, eles possuem o quê? Apenas a força de trabalho. Então, eles vão vender a sua mão de obra, vai vender a sua força de trabalho, vai vender para quem? Para os empresários, para produzir as mercadorias em troca de quê? De salário. É aí que vai surgir os trabalhadores assalariados. Então, a Inglaterra vai ser a primeira nesse sentido, a Inglaterra vai ser a primeira a sair na frente com a questão da Revolução Industrial por causa principalmente da matéria-prima que ela vai possuir. Ela vai possuir grandes reservas de carvão mineral, que é a principal fonte de energia para movimentar as máquinas, porque as primeiras máquinas industriais vão ser máquinas a vapor. Então, por isso que o ferro vai ser bastante importante, tanto o ferro quanto o carvão. E os ingleses também possuíam grandes reservas de minérios de ferro. A mão de obra disponível em abundância, por causa da lei do cercamento de terra, vai sobrar trabalhadores na zona rural, vai favorecer também a Inglaterra. E a burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas. Então a gente já tem aí uma burguesia inglesa, essa classe burguesa, que eu já falei como foi que elas surgiram a partir a partir do comércio dos produtos que os artesãos produziam, tá certo? E o mercado consumidor inglês vai favorecer esse pioneirismo, porque vai contribuir fielmente às produções industriais da Inglaterra. Então a Inglaterra teve todo um aparato para poder estar à frente na Europa, porque ela vai ser a primeira com essa questão da Revolução Industrial. Então, o primeiro ramo industrial a utilizar as máquinas vai ser fiação e tecelagem de algodão. Então, a área de tecido. Então, a área de tecido vai ser o primeiro investimento lá da Revolução Industrial na Inglaterra, tá certo? Então, desenvolvimento tecnológico, transporte de máquinas, substituição do homem pela máquina, como eu já falei, gerando milhares de desempregados, queda nos preços das mercadorias, o que acelerou o ritmo de produção. Então, as mercadorias, já que o preço caía delas, então as pessoas compravam bastante, então eles precisavam de mais mercadorias, e aí produziu bem mais, de forma mais rápida, porque era com as máquinas, tá certo? Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados, e aí vai haver uma grande aceitação desse produto nas colônias. Então a gente vai ter a Inglaterra e todas as colônias inglesas vai passar a consumir esses produtos aí. E não vai haver leis que vai impedir o progresso dessa área industrial, porque é uma área nova, uma coisa nova, tá? Então, tudo vai ser novo quando surge. Não quero falar do coronavírus, não. O coronavírus é novo também, tá aí tentando até hoje se descobrir uma cura para o negócio. Mas vamos voltar para o assunto, tá certo? Os capitalistas desse período vai estimular financeiramente os inventores para que eles superem a forma antiga de se tecer e fiar, ou seja, para que esses inventores sempre inventem máquinas modernas naquele período. E foi nesse cenário que o carpinteiro James vai inventar a spinning jenny, que vai ser essa máquina aí de algodão. A gente vai ter o Richard,
que vai inventar uma máquina hidráulica de fiar, ou seja, se a hidráulica é uma questão de uma tecnologia diferente, não é mais a vapor, tá certo? E várias invenções foi vindo por aí. Aí Samuel Crompton vai criar uma máquina que vai fabricar os fios resistentes e finos para fazer tecidos leves, tá? E James vai aperfeiçoar a máquina a vapor, que também vai ser um importante advento. Eu quero que vocês fixem bastante que a matéria-prima principal para essa revolução industrial acontecer vai ser o ferro e o carvão, tá certo? Por quê? Porque a primeira máquina foi a máquina a vapor. Em 1807 foi inventado o barco a vapor, em 1814 a locomotiva. Então, tudo isso vai ser invenções que vão impulsionar essa industrialização. Nos dias de hoje, as máquinas são controladas por computadores porque elas são complicadas, enquanto que no período da Revolução Industrial as máquinas eram simples, sendo compostas apenas por motor, a transmissão que regulava o motor e as ferramentas, tá certo? Aí, durante a Revolução Industrial vai ocorrer a divisão do trabalho. Cada operário vai executar uma tarefa. O trabalho era totalmente dividido. Lembrando que a tecnologia vai estar pautada no desenvolvimento de máquinas modernas que vão produzir de forma rápida e regular, substituindo a logística do trabalho artesanal, como a gente já falou antes, tá certo? E a utilização dos recursos minerais, como ferro e carvão mineral, como matéria-prima e fonte de energia, tá? Com todo esse avanço tecnológico, a gente vai ter a produção têxtil, da indústria têxtil, como a primeira, né, na Inglaterra nesse sentido. Por quê? Lembra como eu falei que a produção antes era baseada na produção do artesão? Então, existia muita produção em casa artesanal de tecidos de lã. Então, por esse motivo é que os comerciantes compravam muito tecido de lã e revendia para outros lugares, acumulou capital e investiu aí na aquisição desses teares modernos, que é as máquinas de produção de tecido. Só que esse progressivo abandono da produção doméstica vai estar relacionado à dificuldade de concorrer com os tecidos produzidos na fábrica. Então, os artesãos começam a perder porque os tecidos produzidos na fábrica possivelmente seriam tecidos melhores, tá certo? Então, todo esse processo produtivo foi racionalizado e os trabalhadores passaram a realizar apenas uma parte do processo. Bora para uma coisa que a gente pense e que seja mais fácil para a gente. O carro. O carro, a indústria hoje faz tudo, tá certo? Mas digamos que uma pessoa só fizesse o carro todo. Hoje, claro que isso não existiu, tá? Mas hoje, uma pessoa trabalha na parte da roda, outra trabalha na parte da chaparia, outra trabalha na parte do motor e por aí vai. O que eu quero dizer é que o artesão antes sabia fazer o processo todo. Quando ele passa a ser o proletário, quando ele passa a ser o trabalhador, ele só vai fazer o quê? Parte do trabalho. Então, cada operário executava uma tarefa. Logo, cada um tornou-se leigo no processo completo. Então, houve um processo aí de tornar o trabalhador leigo. Leigo, ou seja, sem conhecimento do processo produtivo completo. Ou seja, só sabe parte. É que nem ali na fábrica da Mastroto. Um fica com a parte de molhar o couro, outro fica... Eu não entendo o processo produtivo do couro. Mas cada pessoa ali na Mastroto faz um processo diferente. Entendeu? Em Londres, vai haver um aumento da população que chegou a triplicar devido às fábricas e, consequentemente, o número de operários. A gente vai ter que lembrar que lá atrás, no período de Oliver Cromwell, lembra o líder da Revolução Puritana? Ele vai fazer, na época da ditadura dele, ele vai fazer a lei dos atos de navegação. Então, a colonização inglesa, com o fortalecimento da sua frota naval, vai consolidar no século XIX. E isso vai garantir um acesso a um grande mercado consumidor e facilitar a obtenção de matéria-prima farta e barata, no caso do algodão. Então, Oliver Cromwell foi importante nessa questão. E outra inovação importante também desse período vai ser a construção da primeira ferrovia inglesa. Então, essa questão do transporte aí, tanto de navegação quanto de ferrovia, vai ser importante para a consolidação dessa revolução industrial. Mas vamos lá. O cotidiano dos operários. As condições de trabalho dos operários não eram fáceis não, viu, gente? A jornada era de 14 a 18 horas diária. Imagine, só com 2 pausas controladas rigorosamente.
Os horários eram impostos por meio de multas e ameaça. Então, o controle era bastante severo aí. Crianças a partir de 6 anos já eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso errasse a forma de executar a tarefa, ou seja, crianças e mulheres trabalhavam aí, tá certo? As mulheres e as crianças recebiam menos da metade do salário de um homem, por isso eram a mão de obra preferida dos patrões. Imagine, para poder explorar tanto as mulheres quanto as crianças, tá? Mas isso não vai ficar assim não, viu? Vai ter revolução pela frente aí por causa disso. E o que, que vocês me dizem da lei trabalhista? Tá pensando que existia, gente? Tudo era novo. Não tinha nada na Inglaterra, nem seguro-desemprego, nem 13º, nem seguro-acidente, nem direito de greve, nada, FGTS, nada disso. Tudo isso era novo. Não tinha descanso semanal remunerado, nem aposentadoria, nem licença maternidade. Ou trabalhava, ou ficava com fome. E aí a gente vai conhecer um movimento chamado ludismo. O ludismo vai ser um movimento que vai ocorrer na Inglaterra e que vai protestar contra essas máquinas trazidas pela Revolução Industrial, tá certo? As reclamações elas vão se concentrar o quê? Na substituição da mão de obra pelas máquinas, que por serem mais eficazes, acabou com o emprego dos trabalhadores. Então, o ludismo, eles vão brigar literalmente contra as máquinas. O jornalista da época vai afirmar que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebradeira das máquinas. Então, eles eram uma revolução mais radical, tá certo? Eles vão brigar literalmente. Vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos classificados. Ou seja, não foram os operários das fábricas, os artesãos que se juntaram para poder entrar nas fábricas e quebrar as máquinas, porque eles foram substituídos pelas máquinas. A gente vai ter um outro movimento, que é um movimento chamado movimento cartista, que já é um movimento que vai ser organizado pela Associação dos Operários. Ele vai ser um movimento mais pacífico, ele vai ser um movimento que vai tender por um acordo, por conversação, para que haja melhores condições de trabalho e acabe com a questão do voto censitário, que o voto censitário era o voto porque tinha mais dinheiro. Claro que isso vai ficar com a questão da burguesia, que é a burguesia que tinha o dinheiro. Vai se destacar a formação de associações também, denominada trade unions, que vão evoluir lentamente as reivindicações e originar os primeiros sindicatos modernos. Imagina o sindicato hoje que você conhece, sindicato de trabalhadores, sindicato de trabalhador rural, sindicato disso, sindicato daquilo, tudo isso surgiu aí nesse período do movimento cartista, tá? Esse cartismo teve um caráter nacional, né? Porque ele se expandiu totalmente, mas de certa forma também teve um caráter local, porque essa forma de protesto, essa forma de negociação, os métodos de manifestação, usou a tradição de cada região, entendeu? Então, o diferencial foi esse aí. Ah, mas o governo inglês não deu trela nem pro ludismo, nem pro cartismo. Mandou reprimir movimento, mandou reprimir greve, tumulto, tudo. Mas mesmo assim, o movimento operário continuou crescendo e pressionando todo esse governo aí. Os operários se uniram contra as péssimas condições que eles tinham de trabalho e também eles queriam a participação política, eles queriam representantes da classe trabalhadora dentro do parlamento. E é por isso que eles vão se juntar e redigir a chamada Carta do Povo. E aí eles vão conseguir as leis trabalhistas, vão conseguir que os países industrializados atendessem essas necessidades, promulgando tais leis. Olha só, redução da jornada de trabalho para 10, 9, 8 horas, já é alguma coisa. Regulamentação do trabalho da mulher e do menor, proibindo o menor de 14 anos a trabalhar. E aí vai instituir salário mínimo, descanso remunerado, direito às férias, tudo que não tinha direito vai passar a ter a partir dessas leis. E como essa revolução industrial causou um impacto na sociedade, ocorreu vários problemas sociais nessa época, vai surgir vários pensadores com a intenção de justificar, teoricamente, essa exploração do trabalho, certo? Mas eles vão criticar o capitalismo, vão censurar o capitalismo e vão apresentar medidas e maneiras de organizar essa sociedade. E aí a gente vai encontrar socialistas e anarquistas nesse período. O liberalismo econômico. O liberalismo econômico vai ter por objetivo defender o livre comércio entre países, a não intervenção do governo nessa operação da economia e a livre concorrência, tá certo? Por que tá falando isso? Tá falando porque esses novos pensadores, eles eram seguidores desse liberalismo econômico, tá certo? Então,
eles eram seguidores de que existisse essa livre concorrência, de que existisse o comércio, de que existisse tudo isso, mas eles vinham com uma explicação para isso aí. Então, um dos principais defensores desse liberalismo vai ser Adam Smith, chamado pai da economia, né? Lá na aula de iluminismo a gente vê isso. Acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, ou seja, as empresas devem agir livremente, não deve ter nenhuma intervenção do governo, o governo não deve se meter em nada não, tá? A competição livre entre os diversos fornecedores vai levar não só à queda do preço das mercadorias, mas também às constantes inovações tecnológicas na ânsia de baratear o custo de produção e vencer os competidores. Então, a gente vai ter o quê? A concorrência hoje que a gente tem de celulares. Vamos supor, a Samsung lança um, a Motorola lança outro, e a Lenovo, que é a mesma Motorola, né? O iPhone lança, a Xiaomi lança. Então, vai essa concorrência desses grandes fornecedores. Mesma coisa da Coca-Cola com a Pepsi e etc. Ou seja, é uma livre concorrência que concorre tanto que um vai tendo que baixar o preço por causa do outro. É igual ao supermercado quando um é perto do outro, tá certo? A gente vai ter Thomas Malthus, que ele vai dizer que qualquer melhoria no padrão de vida de grande massa é temporária, porque ocasiona um inevitável aumento da população, o que acaba impedindo qualquer possibilidade de melhoria. Então, ele não era favorável a essa questão da melhoria do padrão de vida da massa em si. Destaca que a população tende a crescer em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimento aumenta em progressão aritmética. Portanto, o problema da pobreza é impossível de ser resolvido. Então, ele não era favorável a um padrão, a uma resolução com um padrão de melhora de vida do proletariado, não. Entendeu? Ah, cara de pau esse homem, viu? Vamos lá, a gente vai ter Davi Ricardo, né, que ele vai afirmar que os salários tendem a ser equiparados ao mínimo necessário à sobrevivência do operário. Então, é a questão do salário mínimo, né, um salário que seja suficiente para a questão da sobrevivência do trabalhador. Seu principal problema na época era explicar a causa do enorme aumento de preços pela qual a Inglaterra passava, que era a inflação. Quando o preço das mercadorias começa a subir, a gente chama de quê? De inflação. E é nessa busca que ele chega a duas teorias, que é a teoria do valor do produto e a teoria da repartição. Ele diz que os salários baixos e pobreza são consequências de uma lei natural conhecida como lei da oferta e da procura. Não há como ir, como ir de encontro a isso. Então ele está falando a questão tipo assim, se tem muita gente querendo comprar bicicleta, então vai ter que ofertar bicicleta para esse povo. Não vai ter para onde correr, tá certo? E o socialismo utópico, né, de Charles Fourier. Ele vai dizer que a sociedade deveria ser organizada em falastérios, que eram comunidades com menos de 2.000 pessoas, nas quais cada uma trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse. Imagine aí, uma utopia, né? Ou seja, não vai existir grupo social, cidade com mais de 2.000 pessoas, é vilarejo. E a gente vai ter o mais famoso socialismo científico, que vai ser de Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão defender a ideia de que somente o proletariado poderia fazer uma revolução contra a principal classe capitalista. Eu tô lembrando aqui agora dessas carreatas que está tendo aí da classe capitalista, dos empresários, e para que o proletariado vá trabalhar, para que os trabalhadores voltem para as empresas, nessa questão do coronavírus, e esses trabalhadores todos em casa, fazendo revolução pacificamente. Né? Eles não quiseram estar em casa, mas estão sendo obrigados a estar em casa por causa do isolamento social do coronavírus. Mas voltando aqui, Karl Marx e Friedrich Engels, ele vai dizer que quem deveria tomar o poder político das mãos da burguesia por meios revolucionários eram os trabalhadores. E aí, por fim, ficar lá no poder, até por fim, as desigualdades sociais. Ele acha que a desigualdade social só vai acabar se os trabalhadores pararem, o mundo parou, né? Agora por causa da doença, pararem e fizerem uma revolução mesmo contra essa classe comandante aí, essa classe capitalista, certo? A gente vai ter o socialismo cristão, né? Que vai defender a humanização do capitalismo, né? Vai defender a reforma agrária, a associação de operários, leis que assegurem salários dignos e jornada de trabalho dignas, mas ele vai dizer que o amor
a cooperação e o respeito às pessoas vai ser a solução para esses problemas sociais que vai haver nesse período aí, tá? E por último, a gente vai trazer as ideias do anarquismo, que ele vai de encontro às ideias de Karl Marx no sentido da divisão de classes, né? Porque Karl Marx ele vai dizer que existe essa divisão de classes, mas o anarquismo vai trazer a ideia de uma sociedade igualitária, literalmente igualitária, onde não existe o governo, não existe Estado que controle essa sociedade. Essa é a ideia do anarquismo. Ele defende a destruição do Estado, tendo como princípio a inexistência de qualquer tipo de governo, né? É o contrário de Karl Marx, porque Karl Marx diz que o proletariado vai tomar o poder, né? Vai chegar a um poder, ou seja, ao governo. Mas para o anarquismo, não. O anarquismo não existe nenhum tipo de governo. A sociedade vai ser totalmente igualitária. Viu aí, Cosco, que tem que estudar? Viu, Neca, que a primeira Revolução Industrial foi pautada no carvão e no ferro? Entendeu tudinho? Que o beijo foi Inglaterra? Beijinhos, pau, essa aula acaba aqui, tá? Lembra de responder as atividades referente a esse conteúdo.